Oi pessoal, voltando aqui, hoje eu vou falar sobre um assunto que ele é um pouco tabu, mas é um assunto super importante que com certeza afeta e vai afetar muita gente, que é quando um membro da família morre. Então o assunto é morte, o assunto é luto, tá? Quando um membro da família morre, né, esse falecimento ele influencia diretamente todo o sistema familiar. E cada morte, principalmente cada tipo de falecimento, influencia de um jeito. Às vezes, quando a morte é muito traumática ou é pego muito de surpresa, ela costuma deixar um efeito nas pessoas um pouco mais forte de quando a morte ela é assim, quando a pessoa morre por velhice ou depois de um longo tempo de doença, embora mesmo assim, mesmo tendo todo esse tempo, as pessoas nesse tempo vão se preparando, mas também nessa hora quando a pessoa morre, também tem uma dor envolvida. Então, na minha opinião, esse assunto de morte ele é tão traumático, ele é tão tabu da gente conversar, porque envolve a dor. E que dor é essa? Principalmente é a dor de ter um vínculo quebrado com alguém que normalmente nós temos uma ligação forte, uma ligação afetiva, um vínculo. E quanto maior esse vínculo, mais forte essa ligação, maior dor nós vamos sentir quando essa pessoa falecer. Pois bem, então, dentro do sistema familiar existe, né, essa necessidade de vínculo, onde todo mundo sente uma necessidade, um impulso de se aproximar, um impulso de estar perto, um impulso de estar ali naquele local com aquelas pessoas. E principalmente quando você está fora desse grupo, você lembra daquelas pessoas com um sentimento bom. Então, isso são indícios de que você está vinculado com aquela pessoa, vinculado com aquele grupo. Então, neste grupo, cada um exerce um papel, cada um tem uma posição. Então, quando há um falecimento, a sensação que tem é que está faltando alguém. É como se a presença daquela pessoa fosse sentida no seguinte sentido: depois, quando a família vai se reunir após o falecimento de alguém, todo mundo parece que compartilha um sentimento de que gostaria muito que a pessoa estivesse ali, mas ela não está. E cada um às vezes vai sentir essa dor de ter essa ligação, esse vínculo cortado de uma maneira às vezes muito específica, né? Se a pessoa era muito próxima, se por exemplo era um cônjuge, ou se era o avô, a avó, o pai ou a mãe, apesar que eu vou falar especificamente quando a morte é de pai e mãe, né? Eu estou dando um foco um pouco mais assim quando a morte é de vô, avó ou tio ou tia, alguém que é do vínculo familiar, mas não é assim do primeiro círculo, vamos dizer assim, né? Então há esse sentimento de que está faltando alguém, né? Tem alguém aqui que a presença era muito legal de estar junto, mas agora não tá mais. Então fica esse impulso de se ligar que não encontra uma contrapartida. E isso causa uma sensação estranha, uma sensação de que tem alguma coisa faltando, ao mesmo tempo de um vazio que não consegue preencher ali, porque a pessoa, enfim, não está ali. Isso vai ter uma influência na família, né? Geralmente, essa necessidade de vinculação vai fazer com que algum membro, de alguma forma, preste uma homenagem àquela pessoa que foi embora, né? Então, quando é alguém assim muito querido dentro da família, tem famílias, por exemplo, né, em que o avô, assim, o avô eram pessoas muito animadas, né? Então elas às vezes sentem que, de uma certa maneira, embora depois da morte essa animação fica um pouco arrefecida, as pessoas sentem meio estranho, tem aquela animação toda sem aquela pessoa, elas vão levar junto com elas essa qualidade afetiva de animação, de querer levar a animação nos grupos onde elas vão estar, e desta maneira elas guardam dentro de si uma lembrança boa da pessoa. E quando elas guardam dentro de si essa lembrança, é meio que há uma harmonia
né, a uma visão assim harmônica da morte. Ou seja, essa pessoa morreu, mas eu continuo levando dentro dela algo bom a respeito dela, seja qualquer qualidade. Então, todo o trabalho que envolve luto, né, envolve fazer com que a pessoa, primeiro, ela entre em contato com a realidade emocional dela de que aquela pessoa na qual ela tinha um vínculo muito forte, aquela pessoa não vai estar mais ali. Ou seja, que ela entre em contato com a dor de não ter mais aquela pessoa que ela tanto estimava ali do lado dela. E isso é uma dor real, é uma dor legítima, que a maioria das pessoas, desculpe, elas procuram evitar essa dor. Nessas horas é muito comum você encontrar assim racionalizações do tipo: ah, mas para morrer basta estar vivo e vamos seguir a vida, né? Algumas pessoas não conseguem encarar dessa forma, né? Por quê? Porque existe um sentimento ali muito intenso que brota dessa morte. Então, no trabalho com essas pessoas é importante levá-las a sentir, né? Sentir essa dor, porque é a dor do vínculo que se quebra. E o vínculo é uma coisa humana. E toda vez que a gente quebra um vínculo, isso dói. E essa dor é humana, ela precisa ser legitimada. Isso é legítimo que você sinta essa dor, né? E no segundo momento, que você já acolheu essa dor e de uma certa forma levou a pessoa a entrar em contato com isso, e é muito comum as pessoas chorarem muito, algumas até ficam revoltadas com Deus, com qualquer outra coisa, com o governo, às vezes se for uma doença com a própria doença. É muito comum, né, as pessoas, por exemplo, que perdem entes queridos por causa do câncer, ficarem revoltados com a doença do câncer. Então isso é a praga do mundo, isso não deveria existir, por que isso existe? Isso é comum e deve ser acolhido e deve ser trabalhado, encarado pelo profissional como uma etapa, né? E depois dessa etapa, poder significar junto com a pessoa, né, como que as impressões, né, o que ficou dessa pessoa que foi embora, né? O que foi isso, né? Foram qualidades boas, foram coisas que não foram tão boas assim, como qualquer relação humana tem um lado bom e um lado ruim, e poder levar a pessoa a entrar em contato com essa, digamos assim, entre aspas, herança, né? Com essas coisas que ela pôde desenvolver porque ela conviveu com essa pessoa que faleceu. E poder reconhecer que muitas coisas que ela viveu junto com a pessoa que faleceu, a pessoa que morreu, foram boas para ela. Talvez no momento ela não tenha gostado muito, mas que no longo prazo aconteceram coisas que ela acabou tirando proveito, ou coisas assim que deixaram uma marca boa. Às vezes a maneira como a pessoa falava com as outras na rua, e ela pegou aquilo por achar que aquilo ajudava ela, por exemplo, nas relações sociais, ou até mesmo às vezes um traço de generosidade da pessoa. Às vezes a pessoa podia ser um pai ou uma mãe rígido, mas tinha sim um cuidado em fazer caridade. Então, ou seja, não se trata de colocar uma visão polianesca, né, de que todo mundo depois que morreu vira santo. Não, não é isso. Mas também não enquadrar a pessoa morta como ela é totalmente boa ou ela é totalmente ruim. Ela foi humana durante o seu percurso e trazer essa consciência para quem está sofrendo do luto de maneira que ela possa ficar com uma impressão boa, né? Uma impressão mais humana deste ente que faleceu e que ela possa levar junto com ele assim um sentimento de que agora eu estou em paz com essa pessoa que morreu. Com tudo que ela fez, de bom e de ruim, eu estou em paz com isso e sigo a minha vida. Ok, gente? Obrigado.